Boa noite! Nós estamos aqui para mais uma live com todos vocês. Já já estaremos com a Ana Zanelato para falarmos sobre a importância de uma mente ativa no envelhecimento. Ela, psicogerontóloga, entendedora do assunto idoso. Então nós iremos fazer essa live super maravilhosa. Já chamo você para curtir, comentar e compartilhar. E vamos que vamos. Tá bom, pessoal? Vamos esperar com que ela entre aqui. Possa ser que seja um teste, né? Até porque nós estamos entrando um pouco mais cedo. Mas vai dar tudo certo. Hoje, dia 21 de outubro, eu, Henrique Clemente, estarei com vocês durante um tempo bem gostoso para nós falarmos sobre um tema muito legal, tá bom? Espero que ela dê entrada aqui na nossa live. Chama ela aí para nós. Você consegue? Pode clicar lá no... Isso. E vamos embora. Nossa, já temos bastante gente acessando a nossa live. Dê boa noite ao pessoal, Alvimar. Boa noite, seja muito bem-vindo. Compartilhe aí com seus contatos, com as pessoas aí que você tem no seu celular, no seu computador. Quanto mais gente, melhor para participar desse momento intenso, né, onde nós vamos aprender juntos como manter a nossa mente ativa, que é o que todo mundo quer, hein? E feliz aniversário, professor Henrique. Obrigado. Deus te abençoe. 24 anos hoje, hein? Rapaz jovem. Isso aí. E é interessante afirmar que hoje nós fazendo a nossa caminhada de campanha, né? Nós estávamos comentando com algumas pessoas sobre a nossa live e as pessoas, não, nós temos sim que colocar os idosos para participar dessas lives, né? Para Verdade. que eles possam ter entendimento da importância. E é bacana, é legal. A Ana já está conosco, vamos aprovar ela aqui, vai dar tudo certo hoje em nome de Jesus. Espero que vala a pena mesmo essa nossa função. Já coloquei aí, Ana. Eba! Maravilha! Vamos ver o som. Tá Deu me ouvindo? certo? Estou te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá. Então, acho que deu certo. Graças a Deus, né, Ana? Tá, vamos ver, vamos ver. Sim, Deixa eu eu vou até só um pouquinho arrumar mais para meu... trás aqui, para a gente poder. Eu falei que eu não vou tirar Tá. nada, a gente vai ficar tudo aqui no lugar, para nós podermos participar, né, de uma maneira bem legal e sem ter problema nenhum. E você que está em casa, né, que está neste momento esperando a nossa live, já compartilha para que as demais pessoas possam saber que nós estamos online, porque nós não vamos sair, não. Para mim tá aparecendo todas as conversas aqui. O que que eu faço? Natural, as pessoas comentam mesmo. Tá, mas aparece para mim? Sim, para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo que estiver aqui conosco na live. Tá. É que por isso que eu perguntei, das outras eu não tinha acesso ao que eles estavam falando. Sim, compreendo. Como nós adiantamos um pouco, né, para não termos o problema, né, de falha de internet nem nada, então a gente pode esperar um pouquinho o pessoal entrar, né, acessando. Vamos Sim, já conversando com as pessoas para que tudo venha dar certo dessa vez. que pena. Queria fazer com o celular deitado, mas não tem jeito. Vai feliz. E que bom, né, Ana? Para mim também é que eu não desliguei as conversas. Acho que vai ficar toda hora dando uma paradinha também, né? Vamos ver. Você pode colocar no silencioso. É aí que está o problema, né, Henrique? Como se coloca no silencioso? Se caso ela ficar descendo, é natural. Não faz barulho, não está fazendo barulho para mim. Até porque a minha eu coloquei para não perturbar, né? Coloquei lá na função não perturbe para não ter problema. Mas tranquilo, enquanto não fizer o barulhinho da chamada de celular, nós estamos aqui.
e nós vamos participar. Tá bom? joia, então. E falta pouquinho para nossa live já entrar mesmo no horário que ela deve entrar. Então vamos esperar mais um pouquinho. Eu só vou pegar água para mim aqui, tá bom? Tá bom. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu não, cadê o Júnior? Estávamos aqui na correria do dia a dia, né? Mais um dia de correria, ainda completando mais um ano de idade, 24 anos. E aí eu falei, meu Verdade, parabéns Deus, hoje. Muita luz, paz, obrigado. saúde nessa caminhada. Amém. Aí nós saímos, fomos, né, trabalhando aqui em Viu? prol da nossa campanha e graças a Deus já deu para. Nós fizemos aqui na Vila Sul-Americana. Tem um pessoal comentando aqui, pessoal, né? A Roseli colocou assim: oi, boa noite, parabéns pelo seu nível. Aí logo embaixo colocou: boa noite, Ana, Júnior e Henrique. Aí a Vanessa colocou: parabéns, Henrique, saudades. Ai, a Vanessa de Amparo, muito obrigado, viu, querida? Um beijo, também estou morrendo de saudade. Deus quiser, ano que vem a gente aparece aí em Amparo para se divertir, né? Morrendo de saudade de vocês, da Sandra, de todo mundo aí. E é isso aí, Ana. A gente vai conversando, daqui a pouco as mensagens vão aparecendo e a gente vai comentando também, né? Os comentários. Você que está aí nos assistindo, já compartilha essa live para que mais pessoas também possam, né, conhecer sobre a nossa live. Ui! Isso é muito importante para nós. O que você fez? Derrubou a água aí? Derrubei. Desligou a luz aqui, eu fui ligar, virei o copo. Ele foi. Mas é normal. A gente fica ansioso aqui, mais tranquilo. É que o notebook está aqui do lado e ele deu uma paradinha aqui, mas vai indo dando tudo certo. E nós já podemos falar um pouco sobre nós, né? Nossa função, o que nós estamos fazendo, né? Tá bom. Então, hoje nós estamos aqui, eu, Henrique Clemente, e a nossa querida Ana Zanelato Chacon, é assim que fala? Isso. Ana Zanelato Nossa Chacon. amada psicogerontóloga, quero já de início agradecer do fundo do meu coração por você aceitar o nosso convite. Isso é muito legal. Fico muito, muito feliz e honrado aqui pela sua companhia nesta noite. Na semana passada não deu certo, mas essa semana, graças a Deus, deu bastante certo, né? Ah, tomara, né? Não deu certo a live, aí ficamos conversando até tarde, né? Ficamos quase uma hora Ficamos. conversando, né? Nós fizemos uma live a dois. Falamos da importância, né? Nós vamos falar ao longo do decorrer dessa live. Mas foi muito bacana o nosso momento de conversa, muito legal. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Bom, meu nome é Ana Zanelato Chacon, né? Como você já falou. Eu sou de formação, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga clínica institucional, fui educadora por muitos anos como professora, fui diretora de escola em Barueri, em uma escola, fui em várias, mas somente na última escola fiquei por quase 15 anos e me aposentei pela educação. Então, a partir do momento que eu já comecei com a ideia, né, queria me aposentar, eu já procurei algo que eu pensei, né, que eu poderia fazer. E eu sempre quis trabalhar com idosos.
E quando apareceu o mestrado, que era em psicogerontologia, que o foco é o idoso, aí eu comecei a fazer. Comecei em 2016, em 2017, no início, eu me aposentei, e quando eu me aposentei pelo magistério, né, apesar de estar nova ainda, me aposentei por conta de ter o tempo de serviço e a idade. E comecei a fazer voluntariado com um grupo de idosos. Aí depois, nesse meio tempo, já abri a minha empresa para prestar serviço com idosos. E hoje eu trabalho no Santa Terezinha, faço um trabalho com um CCI do grupo de idosos, no Eu Psico, que é um grupo de atendimento multidisciplinar, com psicólogos, pedagogos e o Geronto, né, que eu tenho um grupo de idosos lá. Trabalho na Agape Residencial de Idosos, ali na Granja Viana, com idosos já fragilizados, muitos com demência e individuais, si, individual com os meus idosos que não podem sair de casa por conta da fragilidade. Então, atualmente, eu estou trabalhando com foco no idoso mesmo. E Isso é muito bom, né? como eu sou pedagoga e psicopedagoga, o meu foco é na reabilitação e na estimulação cognitiva. Então, o meu foco é trabalho a memória, a mente, a cabeça, né? Trabalho esse lado do idoso, porque se deixa na cabeça das pessoas, só foca no exercício físico. E se os dois não caminharem juntos, não adianta nada. Não adianta você só focar no exercício, focar na parte, né, física, que eles falam, vamos caminhar. Tá? Só que precisa também estar com a mente boa. O idoso ele tem que estar ativo e ele tem que estar autônomo, né? Ele tem que ter autonomia e ele tem que estar ativo. Tem que ter as duas coisas juntas para ter um envelhecimento sadio e saudável. É isso, um pouquinho da apresentação da minha vida. Isso é muito. Isso é uma grande apresentação, né? Uma coisa tão bacana, já mostra um trabalho super produtivo, uma coisa super legal na vida do idoso, né? E trabalho de fazer a diferença na vida, porque nós pensamos que o idoso, só pode fazer atividade física, ele fazendo atividade física já melhora bastante. E a gente tem que lembrar que a mente é muito importante também. Muitas das vezes, se não tiver com a mente boa, o corpo não responde de acordo com a mente também. E é legal isso que você falou, não trabalhar só o físico, né? Vamos fazer atividade física, vamos fazer yoga, vamos dançar, fazer alongamento, mas nós temos que lembrar também do cognitivo, né? Estimular a mente ao trabalho. E eu gostaria de saber desse lado seu, né? Como gerou esse sentimento de querer trabalhar com os idosos? Na realidade, eu acho que eu sempre quis, né? Eu sou filha de um pai idoso, né? Quando eu fui a única filha do segundo casamento do meu pai e da minha mãe. Ele tinha os filhos do primeiro, ela tinha o filho do segundo casamento, do primeiro casamento. Quando eles casaram, eles tiveram. E ele já tinha 63 anos quando eu nasci. E eu perdi minha mãe morreu nova, ela morreu com 49 anos e eu estava com 8. Quando minha mãe faleceu, né? Ele já tinha 60, quase 70 anos. E ele cuidou de mim com todo carinho, atenção, ensinando tudo que eu sou hoje, eu devo ao meu pai. E sempre eu tive esse carinho, esse cuidado, por conta, acredito que começou tudo ali, né? E ele era um idoso bem ativo mesmo, morreu muito lúcido, bem. Quantas vezes eu chegava em casa do trabalho, ele estava num pé de manga, né? Com mais de 70 anos subindo num pé de manga. Mas, assim, acredito que tudo gerou ali.
E na minha vida profissional, eu trabalhei com crianças, né? Trabalhei com jovens, adultos, e acho que era o caminho trabalhar com idoso, né? Porque é o nosso futuro, tá aí. Eu acho que a gente tem que ensinar esses jovens de hoje, abrir os olhos que todos vamos envelhecer, que todos envelheceremos. Se não envelhecer é porque morreu antes. Então É verdade. é importante a gente envelhecer bem, né? Por que não envelhecer bem? Então a ideia, quando eu comecei a fazer, não era só trabalhar também com o idoso. A minha ideia é trabalhar, fazer um trabalho intergeracional nas escolas, nos clubes, nos residenciais, né? Que eu comecei já um trabalho no residencial, mas por enquanto ainda individual. Mas assim, a gente tem que se preparar para o envelhecimento. Nós temos que ter, o doutor Alexandre Kalash, que é o meu, né? É um médico assim top, ele fala nos 4 capitais que a gente tem que ter para a gente envelhecer bem. Então, a gente tem que se preparar durante a vida para isso. Então, ele fala que a gente tem que ter o financeiro preparado. Né? As pessoas esquecem, às vezes vão deixando, não pagam aí os seus direitos aí de INSS, vão deixando. Quando chega então, tem que ter o financeiro, tem que ter o social. O social é o quê? São as amizades, é o grupo que ele convive, são aquelas pessoas que ele tem na vida dele durante a vida e ao envelhecer. Ninguém vive sozinho, então tem que ter o social. Tem que ter autonomia, ele tem que saber fazer as coisas dele. Quando eu falo autonomia, entra na questão de tomar decisões. Será que eu vou ser uma idosa que eu vou ter condições de tomar decisão sobre o meu dinheiro, sobre a minha vida, o que eu quero fazer ou não quero? Então, tem que ter todo esse trabalho que eu faço, memória, tudo isso é para levar essa autonomia também. E tem que ter a independência física, né? De poder fazer as coisas. E também tem uma diferença grande aí entre autônomo e independente. Tem idoso que é autônomo, ele consegue tomar suas decisões, mas ele não é independente. Pode estar numa cadeira de roda, ele pode estar com alguma limitação. Mas também tem idoso que é independente, mas não é autônomo. Ele pode conseguir fazer as coisas dele em casa, fazer as atividades de vida diária, mas ele não tem autonomia de decisão. Então, a gente tem que ter tudo isso ali caminhando junto para a gente poder envelhecer bem. Então, a ideia é essa, é trazer essas questões para as pessoas estarem cientes que em 2050 a maioria da nossa população vai ser uma população idosa. Hoje já temos a maioria de idosos muito maior do que os nascimentos de criança. Então, estão nascendo menos crianças e os idosos estão aumentando. Então, a gente tem que trabalhar com políticas públicas, tem que se preparar física e mentalmente, tem que se preparar financeiramente. Então, tem que ter tudo isso sendo ali conversado, trabalhado e abrindo os olhos dessas crianças e dessa população, né? Isso é muito interessante, né? É importante quando a gente fala do envelhecimento e eu aprendi uma coisa com uma médica e ela falou para mim assim, que nós não trabalhamos a prevenção da saúde do idoso, nós trabalhamos a saúde do idoso. A prevenção, ela vem quando nós estamos criança, adolescente, então você já vai prevenindo para quando essa pessoa se tornar um idoso, ela já estar preparada, né? E essa fase que você comentou é muito interessante. Por quê? Porque nós esquecemos de trabalhar a mente, né? Nós vivemos, trabalhamos, cansamos o corpo, né? A mente, cansamos o corpo, e nós deixamos de lado a saúde, né? Em si no geral. Aí quando vem a aposentadoria, que você se aposenta,
Tem idosos que falam, vivi a vida inteira trabalhando. Do nada, eu me aposento e eu me sinto inativo. Mas por É, que que ele se sente inativo? O fato de trabalhar não significa que ele parou de trabalhar, ele é inativo. Não. Porque se ele estimular a mente, né, fazendo atividades cognitivas e até mesmo fazendo atividades físicas, ele começa a se sentir mais ativo. O ato de eu trabalhar e estimular o idoso a fazer algo dá importância a ele, né? Eu me aposentei, sim. beleza, mas eu posso fazer algo, porque eu vou ter tempo livre para fazer algo. E isso é legal, eu gostaria que você comentasse, né, essa coisa importante de não se sentir inativa, porque acha que eu me aposentei, me senti inativo, mas não é isso que nós devemos pensar, né? Sim, é assim, Henrique, por tudo que eu já vi, né, percebo com os idosos que eu trabalho, nós, né, não digo só idoso, mas a gente também, mas principalmente o idoso que dá essa parada aí, tem que começar uma nova fase. Tem que ter propósito na vida, algum propósito, independente do que seja. Seja para você estar ganhando dinheiro, seja para você ser um voluntário, fazer algo de bom para alguém. Então, o propósito leva você a não se sentir desprezado. E uma das coisas que, como eu falei, né, no início aí, a questão do social, para o idoso, hoje em dia já é comprovado cientificamente que tem que ter amigos. Você, a família, não que a família não goste, isso eu sempre falo para eles, a família gosta sim deles, só que a vida está muito corrida, todo mundo para conversar com o pai ou com a mãe, ou perguntar se está bem ou não está. Se eles têm amigos, eles são da mesma geração, ou de geração diferente também, às vezes acontece uma empatia, né? Mas pelo menos aquele grupo de terceira idade, eles conseguem estar conectados, então eles vão conversar sobre os problemas, um ajuda o outro, fala o que fez, desabafa, dá risada, chora também. Então a ideia é essa. A ideia é que eles tenham um propósito na vida. Nesses grupos de terceira idade, eles podem até achar esse propósito, ou ser voluntário, ou abrir um negócio. Tem tantos aí que abrem negócio depois já dos 60 anos, né? Com os amigos. Então, assim, tem que pensar, porque aposentou, ficar em casa, só cuidar de neto também, não sei se vocês estão me ouvindo, mas quem está ouvindo sabe que eu falo isso. Pode cuidar sim dos netos. Ninguém é muito bom, também tenho neto, eu tenho 3, mas assim, a gente está na gente também. Então, eu não vou deixar de fazer minhas coisas para cuidar dos netos. Eu vou, sim, cuidar dos netos, mas eu vou fazer minhas coisas. Eu vou ter minha vida. Se precisar, a gente se desdobra para ajudar. Mas a gente não pode só pensar ali em cuidar, porque senão o tempo passa e a gente não aproveita nada. O idoso já cuidou do filho, o idoso já, sabe, passou a vida inteira pensando nessa família. Então, acredito que passou dos 60 anos, é hora de aproveitar pelo menos um pouquinho, fazer amizade, viajar, dar risada. Os grupos que eu tenho, tanto no Santa Terezinha como no Eu Psico, para mim é uma, assim, eu me sinto muito bem quando eu vejo que eles estão bem, que eles estão rindo, brincando, que aquilo fez bem para eles, né? Então é isso que eu quero, passar tanto para o idoso, mas para o jovem também. E os filhos precisam aprender a respeitar esse lado dos pais, porque para muitos é cômodo os pais estarem, né, a mãe principalmente, em casa olhando os filhos. Só que eles esquecem que os pais também têm vida, que a mãe também tem vida, que ela precisa também se distrair um pouquinho. Eu tive uma idosa no Santa Terezinha, o Júnior, não vou falar o nome, lógico, mas o Júnior deve lembrar, que ela não ia para as atividades, porque ela sempre falava para mim, eu tenho que olhar meus netos, tenho que olhar meus netos. E, de repente, ela faleceu. Então, aquilo deixou a gente assim, sabe? Porque ela não aproveitou tanto a vida dela. Ela poderia, sim, ter olhado os netos, mas ela também teria que ter aproveitado.
E eu acho que os filhos têm que ter esse discernimento, eles têm que ter esse olhar para não deixar os pais ficarem nessa situação, porque senão vai se acomodando, acomodando. Então, a ideia é ter propósito. Tendo propósito, a coisa vai caminhando. Vai fazer uma ginástica, vai fazer uma caminhada com os amigos, sabe? Mas nada sozinho, nada ali sem ter o grupo junto. O grupo é muito importante. Isso é muito interessante. Quando você deu um exemplo aqui, né? Aí eu dou um exemplo totalmente diferente. Eu tenho uma amiga, ela tá com 70 e poucos anos. E ela falou assim: eu cuidei dos meus filhos a vida inteira. Aí quando eles casam e vão embora, eu vou cuidar dos meus netos? Não, não. Eles agora vão trabalhar para cuidar dos filhos dele. Eu posso ficar um final de semana, um dia ou outro, mas todos os dias não, porque eu preciso zelar pela minha vida. Imagina uma senhora que ficou 3 anos tetraplégica. E aí, do nada, ela fica assim, sem movimento nenhum, e do nada, no outro dia, depois de 3 anos, ela acorda, sente uma cócega no pé e coça. Ela, opa, sentiu uma diferença, começou a ter um movimento. Ela falou, eu vou curtir a minha vida agora. Hoje ela dirige, ela baila, faz bastante coisa. E ela ainda comenta comigo assim, quando eu chego em casa, eu chego cansado. Eu tomo meu banho, deito lá na cama e vou fazer os meus caça-palavras. Isso é muito legal. Por quê? Porque ela dançou o dia inteiro, fez os seus movimentos, e à noite ela trabalhou a mente, ela está ali estimulando a mente, né? Ela tem um propósito, né? O propósito Sim. dela é ela aproveitar a vida dela nesse momento, que é uma coisa melhor, né? E ela está valorizando a vida dela, né? Sim. Nós ganhamos vida nos nossos anos. A gente não ganhou anos nas nossas vidas. Então, se a gente teve essa oportunidade, estamos tendo, né? De ganhar mais esses 20, 30 anos aí, a mais, a gente tem que aproveitar positivamente. Tem que trazer coisa boa na nossa vida aí, amigos, né? Lugares. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida, porque a gente não sabe. Hoje a gente está aqui, amanhã você não sabe. Não digo nem que é por Covid, nada. Tanta coisa que pode acontecer, né? Mas assim, aproveitar mesmo. Aproveitar mesmo e aproveitar bem. Por isso que tem que se preparar e não deixar as coisas chegarem a um ponto. Quando percebe que já está começando a esquecer, já está se tornando uma rotina, tem que fazer os exercícios, né? Memória, o exercício físico. Isso ajuda demais, demais. As pessoas não têm noção como ajuda a um envelhecimento sadio. Eu gostaria de falar algo e gostaria que você já viesse complementando isso que eu vou falar, né? Nós estamos em tempo de pandemia, pandemia veio em março, pegou todo mundo de surpresa, as pessoas acabaram ficando em casa por um bom tempo, existem pessoas que ainda não saíram de casa, né? E aí o que acontece? O idoso, ele foi pego de surpresa. O idoso, a criança, o adolescente, né, até mesmo jovens que todos os dias tinham uma rotina de trabalhar e ir para a faculdade, do nada se viram dentro de casa, uns trabalhando no home office e acabando também tendo que estudar dentro de casa. O que acontece? No fator idoso, acabou colocando eles dentro do quadradinho. Para quem saía, ia ao mercado, né, ia ao banco, fazia suas atividades, do nada ele se viu fechado. E eu percebi que a televisão ela não estimulou algo benéfico para o idoso, né? Algo benéfico para as famílias. Ela simplesmente colocou coisas assim que colocassem medo nas pessoas. Então, eu acredito que a mente estimulou coisas negativas. E hoje nós observamos que muitas das pessoas, não falando só do idoso, elas acabaram envelhecendo, elas acabaram se colocando em uma posição totalmente triste. E outra coisa, hoje eu olho para você, ai, não fique perto, ai, não me abrace, ai, não encoste. É uma prevenção, eu entendo. Mas o medo foi estimulado na mente da pessoa. Aí eu queria dizer, como tratar isso agora, né? Como fazer com que as pessoas possam agora ser humanizadas? Porque o medo veio.
E como que eu vou trabalhar agora o convívio, né, familiar, o convívio social com essas pessoas? Porque são mais de 7 meses dentro de casa, com notícias em cima de notícias, com reportagens em cima de reportagens. Aí você vai nas redes sociais, a mesma coisa. Você vai nos jornais, né, impressos, a mesma coisa. Quando você viu, você entrou num mundo de terror. Conto de fada. Então, Henrique, eu acho que é um trabalho agora também de formiguinha, né? Porque a gente tem que estar trazendo, vou falar do idoso porque é o nosso assunto hoje, tem que estar trazendo esse idoso para a realidade mesmo, ele tem que estar preparado, ele tem que ter esse propósito na vida dele, ele tem que pensar que ele precisa estar bem para ele poder passar isso até para a família, né? Porque senão é complicado. Televisão realmente não traz nada de bom. Mais aí que só trazem coisas negativas. Com os grupos, eu tive, como eu fiquei um tempo, né, sem a gente ter o contato mesmo, nós fizemos grupo de reuniões Zoom, então, tanto com Eu Psico como no Santa Terezinha, os idosos que não se sentem ainda Preparados. em todo o seu preparo já para sair, que estão se sentindo ainda fragilizados, eles continuam na reunião Zoom. Mas, assim, os nossos assuntos sempre são assuntos para trazer positividade, trazer pensamento positivo, trazer coisas boas para esse momento. Reflexões, né? Reflexões sobre o que a gente está passando, reflexões sobre o momento, reflexões sobre a doença, essa doença que a gente não sabe quando que vai aparecer essa vacina realmente. Mas a gente tem que pensar que a vida continua. Se a gente estiver preparado, sair com todos os cuidados que tem que ter, eu acredito que não tenha problema. Porque muita gente pegou em casa. Esse é o maior problema. Às vezes o idoso está em casa, achando que ele não pode sair, e às vezes uma pessoa que ele nem espera traz esse vírus para dentro de casa. Isso principalmente os jovens que saem para balada, porque eles não estão tendo esse cuidado. A gente está vendo demais aí. Esse idoso que ainda mora sozinho, talvez até consiga ter um controle maior. Mas o idoso que mora em casas com mais pessoas, as pessoas estão saindo para trabalhar, as pessoas estão saindo para shopping, estão saindo para fazer compra em mercado. Então, precisa ficar atento se não está saindo para ter uma lá, tentando voltar, e se de repente dentro de casa está correndo risco também. Então, tudo isso a gente pensa muito. Nesse momento é o que dá para fazer, não tem muito para. Estão envelhecidos o dobro do que deveriam estar, por conta desse resguardo aí que tiveram que fazer, né? Durante esse período aí. Foi um período muito longo, né? Compreendo. Muitas das pessoas comentam conosco aquela coisa assim. Deixa eu só pôr para carregar aqui. Aí, pronto. Muitas das pessoas comentam conosco assim: o idoso, ele tem a rede social dele, tem o celular dele, tem o notebook dele, mas tem idosos que não tem, né? E aí os filhos falam assim para nós: o que que eu faço para que o meu pai e a minha mãe tenha algo para estimular dentro de casa? Nós vamos falar hoje, né, da mente. Então, o que que nós podemos levar para esses idosos que não têm uma internet ou não têm um meio de se comunicar com o lado externo, mas pelo online? Como que nós conseguimos trabalhar algo para eles dentro de casa?
Então, o idoso que já é Isso já é uma alfabetizado, resposta para os filhos desses idosos que acabaram fazendo essas perguntas. o idoso que é alfabetizado, tem leituras que ele pode fazer, não precisa, de repente, não precisa ser textos, nem livros grandes, nem muito textos longos, pode ser uma coisa pequena. A partir do momento que ele vai fazer essa leitura, ele já está estimulando, né? Já está ali estimulando o cérebro. O que não é alfabetizado pode fazer aqueles joguinhos de 7 erros. Isso acha muito aí na internet, ou pode comprar em banca, né, de jornal, tem várias coisas para ser feito. A questão também de estar também é maravilhoso, porque mesmo que ele não saiba, só o fato dele estar tentando aprender. Eu costumo falar para os meus, quando vocês não sabem fazer alguma coisa na internet, entrem no Google e perguntem para o Google lá, né? Como que faz? Como que entra? Só esse fato de estar tentando aprender já é um auxílio tremendo. Tudo que é novidade para a gente, não só para o idoso, né? Para o ser humano em si. Aprender uma nova língua, aprender de repente um inglês aí, tem tantos cursos gratuitos na internet que ajuda bastante. Então, assim, tudo que é novo é um desafio para a nossa mente. E isso acaba exercitando de uma forma positiva. Pode parecer que, eu não vou conseguir. Consegue, gente. Tem idoso que nunca mexeu na internet e está entrando na reunião Zoom. Então, assim, consegue. Então, são exercícios, né, para memória, esses 7 erros, achar, cruzadinho, essas coisas se acha fácil. Mas o exercício na internet também é maravilhoso para quem não sabe começar a mexer, começar a aprender. Pede auxílio, né? Os filhos têm que ter essa paciência também. Sim. Porque eu fui ensinando para eles, eu daqui da minha casa e eles na casa deles, tudo pelo WhatsApp. Eu fui colocando lá os videozinhos, colocava orientação, entram, faz assim, assado. Algumas hoje conseguem já entrar sozinhas, outras ainda pedem ajuda dos filhos ou dos netos, mas estão tentando entrar. Então, isso é muito positivo, porque depois desse ano, quem não estiver conectado vai ficar muito para trás. Vai ser como se fosse um analfabeto antigo, né? Pode até ler, só que ele não vai ter esse acesso ao mundo, porque tudo está sendo feito pela internet, né? Então eles precisam, e não é porque só por conta de estar conectado, é por conta também de ter acesso a essas coisas para estar exercitando mesmo, né? Então é isso. Nós estávamos comentando no momento, eu e você, sobre uma pessoa, né? Uma idosa que eu conheço, super ativa, saía, curtia, vivia uma vida assim maravilhosa. De repente ela acabou perdendo o seu filho de uma forma trágica, não foi nem pela Covid. Do nada veio essa pandemia e ela se viu num lugar fechado. O que aconteceu? Ela não estimulou a mente dela. E foi se agravando uma doença muito comum nos idosos, né? Chamado Alzheimer. E o que aconteceu? Já faz muito tempo que nós estamos vivendo essa pandemia e agora já se agravou mais e mais ainda esse Alzheimer. É importante que nós entendemos o que é o Alzheimer, né? E como prevenir isso nas nossas vidas. É legal a gente comentar isso também. Então, o Alzheimer, ele é muito parecido com as demências, né? Demência já é próprio da idade. Assim como o Alzheimer, eles falam que também é da idade, mas a gente já está vendo casos aí de idosos mais novos que também estão tendo. Só que é assim, para quem tem já essa tendência a ter o Alzheimer, pode ser que tem que ser feita, pode demorar ali
por quase 10 anos dele começar a aparecer. Mas tem que ter essa estimulação. Por isso que essa senhora tem agravado tanto, porque de repente ela se fechou. Porque o que acontece? Nosso cérebro tem as sinapses, né? Que falam que são aqueles... são choquinhos, né? Que um vai conectando com o outro. E quando isso não é feito, é aonde vem... resumindo, viu, gente? É aonde acontece esse Alzheimer. Só que assim, se é estimulado, essa sinapse se conectando e demora mais um tempo. Não tem cura, até hoje ainda não tem cura, mas já estão estudando, provavelmente daqui a uns anos, acredito que vai aparecer algum remédio, alguma coisa que auxilie nisso. Mas até então, são os exercícios, são a física, é atividade motora, atividade cognitiva, tudo isso auxilia muito, muito mesmo. E as demências é comum do ser humano, né? Você vai com o tempo, esquece alguma coisa, esqueci onde eu guardei a chave, tal. Lógico, não é que seja comum, mas nem todo mundo que tem uma demência vai ter Alzheimer. Então a gente precisa ficar atento a isso, mas tem que estar exercitando. Mas, resumindo, o Alzheimer são essas sinapses que não se conectam, né? E vai se perdendo. Aí, a maioria dos idosos que tem, eles vão esquecendo, a maioria esquece as memórias recentes. Então, eu atendo senhoras lá no Agape, que atendo hoje, né? Quando eu volto a semana que vem, ela já vem, oi, tudo bem? Como é seu nome? Quem é você? Ela já esqueceu. Existem idosos já que estão bem avançados que esquecem até do momento. Às vezes você está falando com elas, passou aí minutos, ela já esqueceu. Então, existem uns graus, né, que a gente tem que ir. Por isso que muitos idosos lembram de coisas assim que passou há muitos anos atrás, eles lembram de nomes, lembram de tudo, mas não lembram de situações atuais, de nomes. Às vezes vão esquecendo o nome dos filhos, esquecem o nome dos netos, esquece até que tem netos, né? Então, tudo isso a família tem que começar a ficar atenta. Será que a minha mãe tem alguma demência ou ela está aí com início ou já está com um grau avançado de Alzheimer? Tudo isso, quando perceber, precisa procurar um geriatra, porque o geriatra é que vai fazer, né, indicar os exames, o geriatra é que vai tomar todo o cuidado para dar um diagnóstico correto, porque ficar no achismo também não adianta. Para ter o tratamento correto. E é legal quando a gente fala, né, sobre essas doenças, não é uma doença legal, mas é importante que a gente leve às pessoas o conhecimento de que o Alzheimer ele não é silencioso, assim, vai devagarzinho, ele pode vir de uma maneira bem acelerada. E as pessoas têm que perceber esses fatores. Eu estou vendo que minha mãe já está esquecendo disso, será que isso é uma coisa benéfica? Então, vou passar ela no geriatra, né? Olha, já estou vendo sendo relatadas aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou levá-la, né, ao especialista. E é interessante que nós estimulemos essa função cognitiva do idoso, porque muitas das vezes eles lembram de coisas do passado que a gente fica assim, como pode lembrar coisas do passado, mas não lembram de nada do que aconteceu há 2 minutos atrás? Isso é muito, muito interessante. Então, quando a gente fala da prevenção da saúde do idoso, nós não estamos falando da prevenção agora do idoso, mas sim de algo que ele deveria ter trazido, né? De tempo em tempo. É que nem você falou. As pessoas esquecem, né? Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso que a gente vai envelhecer, né? A gente até comentou aquele dia. Eu até falei para você, eu me sinto por dentro que eu tenho aí uns 18, 20 anos. Pela energia, pela alegria e tal.
Eu só percebo que eu envelheci quando eu olho no espelho, é claro, pelo algumas dores aqui e ali, mas assim, e o jovem nem isso percebe. O jovem acha que ele vai ser jovem a vida inteira. É Uma verdade. criança, ela olha para um idoso, ela não tem essa noção ainda que um dia ela vai ser assim. E cabe a nós estarmos, né, estarmos direcionando e mostrando. E que eles têm que Sim. se preparar bem, porque senão não vai ter um envelhecimento bom, né? Envelhecimento sadio, não vai estar preparado para isso. E precisa, né? Porque é o momento de você estar bem, estar preparado, estar aproveitando um pouco a vida aí depois de trabalhar tanto. E se não tem esse preparo, vai sofrer, né? Ou vai ficar morando com alguém sem ter condições de se cuidar. Isso é muito triste, gente, muito triste. Você passar a vida inteira trabalhando e no envelhecimento você não ter o seu, né? O seu bem-estar, o seu dinheiro, o seu cantinho. Então precisa ter essa noção. E essa noção vem na juventude. Né? A Sim. ideia é essa. A ideia é repassar isso para os jovens e os jovens também, com isso, aprender a respeitar o idoso, né? Porque quando ele percebe que um dia ele também vai ser idoso, ele tem outro olhar, ele vai falar, puxa, um dia eu vou ser idoso. Então, eu também quero um pouco de respeito. Então, a ideia é estar preparando mesmo. E é legal. Quando nós falamos sobre o respeito, né? A gente tem que entender que o respeito, nós temos que ensinar como? A família ensinar e a sociedade em si, além disso, a escola, né? É importante que se tenha uma matéria que fale sobre a cidadania. Que o respeito ao idoso, o respeito ao próximo, ele está dentro da cidadania. E nós precisamos Verdade. levar esse conhecimento. Porque é que nem você falou, eu sou jovem agora, hoje eu completo 24 anos. Mas eu já tenho esse meu pensamento do respeito ao próximo, até porque eu me tornarei o idoso. E quero me tornar o idoso saudável e o idoso ativo, né? Mas talvez que não pensam nisso. Então nós temos que estimular esse respeito. Estimular o quê? Que eles têm hoje seus 20, 25, 30 anos, mas que amanhã, que o tempo, ele é curto. Hoje eu ouvi de um senhor de 81 anos. Eu nunca imaginei, nós estávamos conversando, ele falou, nunca imaginei que o tempo ia passar tão rápido para mim. Eu vi Sim, essa cidade de uma maneira totalmente diferente há 80 anos atrás, que hoje ela já está totalmente diferente. Ele falou, Carapicuíba era uma fazenda, hoje ele é uma cidade, né? Olha sim. só, ainda ele me mostrou, nós estamos aqui em 18 pessoas, somente 3 estão vivas. Então ele falou, o tempo passou rápido. Hoje nós estamos com essa idade, amanhã nós seremos idosos. E nós queremos que os nossos direitos, né, e que nós sejamos respeitados. Nós precisamos desse respeito. Então, esse respeito precisa ser estimulado agora. Porque senão daqui a pouco vai ficar, quando você vai ver, é igual planta. Se você não molhar ela, ela vai começar a secar. E se você não fizer, né, o trabalho de saudável para a planta, ela vai morrer. E o respeito ao próximo não pode morrer. Ele tem que continuar e cada dia se desenvolver. É complicado. As famílias realmente não incentivam esse lado, né? Eu estava conversando com uma pessoa semana retrasada e ela estava falando para mim que ela não vê esperança assim nos filhos cuidarem dos pais, como a gente fazia antigamente, né? Cuidava. E aquilo me deixou tão pensativa. Eu falei, meu Deus do céu, será que é esse o futuro mesmo dos que estão vindo aí, né? Aí ela falou que não vê isso, mas será que é a gente que de repente não auxilia, não ajuda isso, não oriente? Não sei. Sabe, eu fiquei muito pensativa e já veio um monte de ideia na minha cabeça para estar trabalhando com esses jovens nas escolas, sabe? Sim. Porque se você não cuida hoje do seu pai e da sua mãe, mais tarde você vai ter filhos e os filhos também não vão cuidar de você, porque eles não têm exemplo. Então eu fico, sabe, eu fico pensando nisso. Eu falei, meu Deus, será que é esse o futuro? Que os jovens hoje não pensam, né? Pensam só na vida dele, na correria e tal.
Mas e aí? Depois, quando eles tiverem filhos, né? Tem até aquela história lá do pai que não cuidava do direito do avô, né? Da criança, e dava comida num canto assim, tipo num coxo, assim, dando comida para esse idoso lá no canto. Aí um dia o menininho começou a fazer também, tipo um coxo para ele, e o pai perguntou: Nossa, para que é isso? Ele falou: Para quando você ficar velho, a gente colocar você lá também. Então, assim, nós somos o exemplo. Se eu não der o exemplo para minha família, da forma que eu tenho que cuidar, ou gostaria de ser cuidado, eles vão cuidar da mesma forma. Então, isso me deixou assim, muito pensativa. Eu falei, meu Deus, né? Será que é esse o futuro? Né? Não sei. E se a família não cuida, se a família não orienta, se a família não passa, eu acho que é o nosso papel começar a mostrar para esses jovens que tem que cuidar sim, dos idosos, porque eles já tiveram uma vida, já passaram por tanta coisa, e mais para frente são eles que vão estar no lugar, né? É como eu falei, se não tiver, é porque morreu antes. Então, eu vou querer ter um envelhecimento bom, eu vou querer ser bem cuidada, pelo menos ter o carinho da minha família, né? Por que não? Eu quero. E se eu passar isso também para os jovens, né? E é legal. E eu queria, né, aproveitar aqui que nós estamos com uma quantidade de pessoas bem legal aqui na nossa live. E eu já estou vendo que algumas das pessoas são pessoas acima de 60 anos, né? E levar a vocês que quiserem comentar, fazer alguma pergunta, nós estamos aqui disponíveis para responder as perguntas de vocês, até porque nós temos uma psicogerontóloga aqui, né? E você que tiver dúvida, aproveite esse momento. É uma live para você. Então, aproveite, comenta aí se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser falar algo. É importante que a gente leve esse conhecimento de vocês e sane as suas dúvidas. E você também, idoso que está aí nos ouvindo, nós estamos falando de fatores importantes aqui, que é a estimulação cognitiva, que é importante nós estimularmos a mente, fazermos atividades, né, cognitivas, trabalharmos esse meio para evitar doenças futuras, porque tem idoso que tem 60 anos agora, acabou de chegar na terceira idade. E ele pode prevenir doenças que pode trazer prejuízos enormes para eles futuramente. Então nós temos que estimular a nossa mente, nós temos que estimular o nosso corpo, porque, eu tenho a mente maravilhosa, mas o corpo tá pior do que tudo, né? Então, nós temos que trabalhar em conjunto com o nosso corpo. E, além disso, nós temos uma boa alimentação, porque não adianta eu falar que eu tenho um corpo legal, uma mente boa, mas me alimento totalmente errado, e quando você vai ver, você adquiriu uma diabetes, uma hipertensão, e isso é prejuízo para a nossa saúde, né? Então, trabalhe esses fatores. Tenham fatores benéficos para a saúde de vocês. E se caso vocês tiverem uma dúvida, algo do tipo, eu preciso passar, né, num clínico geral. Vá no clínico geral, faça seus exames regularmente, né? Você que não conhece, que trabalhe com os idosos, pesquise uma instituição, vá lá, faça atividades. Olha que legal, a Ana, ela trabalha no Eupsico, né? Tem bastante pessoas lá que pode te ajudar a estimular a mente. A Ana também trabalha lá no Santa Terezinha e ela faz trabalhos muito legais para você poder participar. Então você já tem projetos aí. E é muito legal isso, que nós estimulemos a nossa mente, que nós estimulemos o nosso físico e que nós também nos alimentemos de maneira saudável. Né, Ana? Com certeza. Tem que caminhar tudo juntinho ali, um perto do outro. Não adianta fazer só um e deixar o outro de lado, né? Tem que estar junto, tem que estar caminhando junto. Hoje eu até brinquei, né? Indo lá do Santa Terezinha, ela brincou assim, como é que eu explico, né, para as senhoras como que é a sua atividade? Eu falei para ela que não adianta, eu trabalho mais com atividades, né, com dinâmicas, com músicas, com coisas alegres para estimular a mente,
e que não adianta você estar com o corpo sarado e estar com a mente lerdinha. Ainda brinquei com ela, falei, acho que ela vai entender mais ou menos. Mas é isso, tem que caminhar o físico, é muito importante estar trabalhando o físico, mas também é muito importante estar a mente também. Estar bem, Sim. então tem que ser autônomo e independente, tem que caminhar os dois juntos, né? Se por algum motivo, mesmo aquele idoso que que é cadeirante, está numa cadeira de roda, é importante estar estimulando também essa parte de memória, cérebro, alegria também. É uma coisa que eu trabalho muito com eles. Eu trago muitos assim assuntos alegres que traga positividade. Eu não acho que é um momento de vida para a gente estar pensando em tristeza. Eu falo para eles, vocês não vieram aqui para ser tristes, vocês vieram aqui para ser felizes. É Então, vamos verdade. pensar positivo, músicas alegres. Se for uma música triste, triste não, né? Mas mais lentinha, mas que traga uma ideia positiva ali, uma mensagem positiva. Então, a ideia é essa, é a gente estar pensando positivo, trazendo coisas boas e estar procurando na vida deles um propósito. Seja como voluntário, seja como fazendo alguma coisa que renda, né, financeiramente, mas o importante é estar ativo, é ter ali o que fazer. Tem um comentário aqui bem interessante, ó. Tenho meu pai com 82 anos, cuido dele, e minha mãe com 74. Ele tem hora que você fala e ele não liga. Aí fala que não entendeu o que você falou. Fica difícil. Mas é assim mesmo, ele já tem 82 anos de idade, né, Ana? Sim, tem que ter toda a paciência do mundo. Eu tenho idosos nos grupos de idosos que não escutam direito também. E eu tenho que fazer todo um processo de estar perto, da atenção, saber qual lado que ele ouve melhor para eu falar mais daquele lado. Sabe? É toda atenção, é carinho. A gente, pai e uma mãe ainda dentro de casa assim, tem que, sabe, dar muita glória ali, porque está tendo esse privilégio, né? E eu com os idosos, como eu trabalho muito falando, com música, aqueles que não ouvem bem, eu chego mais perto, geralmente eu falo mais perto deles, vejo o lado que eles ouvem melhor, né, para eu poder estar falando, e se necessário eu chego perto e falo de novo. Então a gente tem que aprender a ter esses macetes, né? E principalmente Sim. eu que trabalho com grupos também, né? Quando é individual, é mais fácil. Eu tenho uma senhora que eu atendo no domiciliar e ela não enxerga. Então, eu faço todo o trabalho dela com a oralidade e com o tato. Então, eu trabalho muito a questão das músicas, dos textos, trago atividades que ela possa pegar, fazer exercícios ali sentadinha, porque ela também não anda, ela anda muito com o andador. Então, a gente vai adaptando. E quando a gente tem um familiar em casa, também tem que adaptar. Tem que ter o Sim. carinho mesmo. Carinho é atenção, porque a partir do momento que você ou trabalha ou tem um idoso em casa, você tem sim que estar adaptando tudo que você tem na sua casa, desde o físico como os cuidados que você tem com eles. E você, idoso, que está aí em casa nos assistindo, uma dica muito legal para vocês. Você que passa muito tempo na televisão assistindo aí seus programas que vocês gostam de assistir, legal, vocês podem assistir porque até é um entretenimento para nós. Mas cuidado, televisão o dia inteiro te traz coisas, né, que não são positivas. Você não está estimulando a sua mente a Sim. trabalhar, você só está deixando a sua mente preguiçosa, até porque você fica muito tempo parado, assistindo, e se não for uma programação legal, você está trazendo coisas que não são boas, não são positivas Não, são para a sua positivas. mente. Então, você gosta de assistir Sessão da Tarde? Assista lá o seu filme, mas depois pratique, né?
um caça-palavras, pratique uma leitura de um livro, faça algo que estimule a sua mente a trabalhar. Não fique aí bobeando com 6, 7, 8 horas de televisão. Sim. Você falou aí, eu até peguei aqui, porque hoje eu participei da reunião da Rede Oeste, e foi falado, eu até marquei, porque eu achei muito interessante. É mais ou menos isso que você está falando aí, mas ela falou aqui, como que a gente constrói o nosso emocional? Né? Então, cada um tem o livre-arbítrio de construir o seu emocional, de como você quer estar. E ela falou o seguinte, é através do que a gente vê e do que a gente ouve. Então, a gente constrói o nosso emocional através do que se vê e do que se ouve. E quem escolhe o que eu quero ver, o que eu quero ouvir, sou eu. Então, se eu estou lá escolhendo em ver um jornal que só fala em morte, que só fala em assassinato, que é o que está aí no auge, né? As pessoas gostam de ver de roubo e tal. Eu estou escolhendo, né? Aí o meu astral, né? E o meu emocional vai lá embaixo. Por que não eu não assistir filmes de comédia? Sabe, tem tanta coisa boa para se assistir. Procurem isso. Realmente é o que a gente, nós que construímos esse nosso emocional. Como a gente está bem? As pessoas que procuraram seguir esse caminho, mesmo no momento que estavam em casa, ali fechados, né? Eles conseguiram, estão conseguindo aí caminhar bem, sem maiores problemas. Então, é bem por aí mesmo, o que o Henrique falou. E é interessante, né? É o que a gente ouve, né? E a gente tem que trabalhar é o que a gente fala, né? E o que a gente ouve, é isso que você falou? O que a gente vê, como a gente constrói o emocional, é Isso, através do que a gente vê e do que a gente ouve. Então, é o que a gente isso. escolhe assistir e o que a gente escolhe ouvir. Né? Então, meu emocional é o que construo. Até porque uma palavra positiva, né? Ou até mesmo um texto, uma frase positiva, quando ela é levada até você, oi Ana, tudo bem? Como você está linda hoje? Nossa, eu sou super seu fã. Já te traz Sim, um ânimo, né? Já estimula sim, você algo legal dentro de você. E quando você recebe, né, esses textos, ou até mesmo um áudio, porque o áudio é o ato de ouvir, nossa, já faz toda a diferença do dia da gente, né? Que nem hoje mesmo, meu dia tá sendo super produtivo, super alegre, animado. Mais de 200 mensagens aqui, eu ainda nem consegui ler, eu vou ler depois. E isso é gostoso, dá ânimo pra gente, né? sim. Já pensou? Se eu acordasse e não tivesse nenhuma mensagem, nenhuma ligação, ou minhas idosas, 7 horas da manhã já estavam me ligando, e foi o dia inteiro de ligação, bem gostoso. Então isso dá ânimo. E é legal que a gente gosta, assim, de sentir essa alegria quando alguém fala Claro, conosco. Mas é importante que nós também falemos para as pessoas coisas positivas. Porque o ver e sim. o ouvir é importante. Então, que eu fale e que eu mostre coisas legais e positivas e bacanas e que levem até mesmo, né? A gente fala do nosso orgulho. Que levem mesmo isso para os idosos, para as crianças, porque é importante isso para as crianças também. Que nós trabalhemos Claro. isso para as pessoas. É porque isso estimula hormônios dentro do nosso corpo que vai trazer coisas muito positivas para nós. É. Geralmente E quando você vê e ouve, você já está se preparando também para falar coisa boa, né? sim, Então isso é você muito está legal. se preparando ali. Então é importante, sim, essa questão aí da gente, a gente, eu acredito nisso, né? Que nós temos livre-arbítrio, então nós que escolhemos mesmo o que que a gente quer, o que que a gente procura de bom para a nossa vida, né? Por isso que eu falo que eles têm que ter um propósito, né? O propósito de vida. O que que eu quero para minha vida? Eu como uma idosa hoje, eu quero ficar em casa, lá guardadinha, escondidinha, ou só cuidando dos netos, ou eu quero também ter minha vida, também quero aproveitar e também cuidar dos netos. Não falo, eu falo isso, mas eu adoro minhas netas, né? São minhas paixões. Mas as minhas filhas sabem disso, que quando elas precisam, eu estou aqui para ajudar, mas elas tentam também adaptar a vida delas a elas lá. Sim. Precisou, mãe? Eu acho interessante que elas me perguntam assim, elas não perguntam se vai ficar, não. Você tem alguma coisa para fazer tal dia?
Se eu falar tenho, elas falam, então deixa, a gente se vira aqui. Agora, se fossem situações diferentes, como eu já vi muitas aí, há muitas idosas que deixam de fazer as coisas para ficar com os netos. E é Aí a verdade. vida delas, né? E a vida delas, como que fica? Eu respeito também, né? Respeito com o Sim. pai, com a mãe, que já tem uma vida, que já cuidou dos filhos e, de repente, hoje tem que começar tudo de novo. E a criançada hoje em dia está tão difícil, né, gente? Os pais não estão aguentando, imagina os avós, né? Eu acho que tem que se pôr no lugar e pensar um pouquinho, né? Mas também a gente tem que aprender a falar não. Outro dia eu falei para uma das idosas, né? Para resolver, mas depende de você. A decisão é sua. Você tem que É aprender a falar. verdade. Então, tem um trabalho psicológico aí também que a gente precisa estar fazendo com eles em Isso é alguns verdade. momentos. Ambiental, né? Eu acho importante nós também falarmos como nós estimulamos a mente com atividades, exercícios, nós também estimulamos a mente com o cuidado, né, com o meio ambiente, com as plantas, a reciclagem. Então você acaba estimulando e você também eleva o seu positivo para você. Você vai lá, faz a sua hortinha. Uau, que legal! Nossa, eu consegui fazer isso? Que bacana! Olha, vou tirar 50 fotos. Olha, gente, que eu consegui fazer. Olha, então você está estimulando esse lado positivo. Você faz a sua hortinha, cuida da sua orquídea, cuida da sua roseira, sabe? Faz o seu trabalho de reciclagem em casa, porque é importante que nós trabalhemos a reciclagem com as crianças, mas também é importante que nós trabalhemos a reciclagem com os idosos. Então você estimula a mente, ó, o plástico, aonde que eu coloco? Ah, é na azul. Oh, beleza, então eu sei que o azul é para o plástico, né? Então você vai Sim, trabalhando as cores e estimulando esse lado da reciclagem também. E isso é muito, muito legal. sim. A A Roseli. Roseli colocou aqui assim, ó, tem uma experiência. O menino cuida de uma plantinha com as palavras amorosas e a outra plantinha com palavras negativas. Por fim, a plantinha acabou morrendo. Ah, eu entendi que ela falou assim. O menino tem 2 vasinhos de plantas. Um ele trabalha com palavras positivas, outro ele trabalha com palavras negativas. Aí vamos dizer que durou um mês, né, esse trabalho dele falando. Quando ele vai ver a plantinha que ele falou palavras positivas, ela ficou bonita. Que Sim, falou palavras negativas, acabou morrendo, né? Ela acabou sofrendo com com sim, aquelas palavras negativas. Então é importante que a gente tome cuidado com o que a gente fala, né? E com o que a gente vê, e com o que a gente ouve. com certeza. Muito, Nós muito. estamos aqui, Ana, com 1 hora e 10 minutos de live, passa tão rápido que dá Passa até mesmo. dor no coração, porque tá tão gostoso esse momento aqui, conversando com essa quantidade de pessoas nos assistindo. Você vê que há um interesse das pessoas em aprender, né? E estimular a sua mente, o cognitivo, para que elas possam, né, ter uma saúde melhor, possam trabalhar. Isso é muito, muito bacana. Eu quero que você, se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Então a gente pode já agradecendo, né, ao público que está aqui nos assistindo. Sim. Bom, agradeço, né, mais uma vez pelo convite que você fez, muito legal. A gente acabou se conhecendo um pouquinho mais, porque na correria a gente se conhecia só na correria de conversar nos eventos, alguma coisa, né? Aí a semana passada, de uma certa forma, foi bom, que a gente ficou conversando um tempão também, né? Sim, E agradeço, né? Desejo para você aí uma jornada maravilhosa, né? Logo, amém. logo aí você vai ter muita coisa para fazer aí pelos nossos idosos. Com Eu certeza. acredito, né, pela experiência que você já tem e o que precisar a gente está aqui para ajudar também. E Obrigado. assim, os idosos que estão assistindo, a maioria, muitos aqui são meus também, de Santa Terezinha e Eupsi,
os amigos também que eu já vi que passaram por aí, alguns, agradeço por ter assistido. E o trabalho está aí. A ideia é cada vez mais a gente estar aí engajando mais pessoas, mais idosos, para a gente poder fazer sabe, uma coisa gostosa, como eu falei para eles, quando terminar essa pandemia, fazer uma festona. A gente está preparando várias coisas, a gente está com caderno de receita, a gente está com várias situações aí para a gente fazer um evento grande e mostrar o que eles fizeram nesse período. Então, está muito Isso é gostoso. muito bom. Eu acredito que daqui para o ano que vem vai surgir muitas ideias ainda, muitos materiais. Estelinha é meninona, eu faço parte do grupo Meninonas S.A. de Alphaville, e a Estelinha faz parte, entrou agora. Eu acredito que nós vamos, assim, ter muita coisa para mostrar, mas vamos ter muitos projetos, porque esse momento fez com que a gente ficasse um pouco recluso, mas, ao mesmo tempo, a cabeça está fervilhando de ideias, de projetos. Eu Sim. espero que logo, logo isso passe para a gente colocar tudo em prática e ter esses idosos de novo, todo mundo junto. Isso faz uma falta tremenda. Eu estou sentindo muito, eu falo para eles que eu estou sentindo muito mais do que eles, trabalhando com esse grupo. E agradeço mesmo a todos que assistiram. Eu vi até uma grande amiga, a Simone, nem sei se ela está ainda, mas que trabalhou comigo há muitos anos atrás. Então, é muito legal a gente ver o pessoal, viu? Então, agradeço mesmo. E eu, quando quiser, o que precisar, estou à disposição. E eu fico muito, muito feliz, né? Por você ter aceitado o nosso convite, por ter trago a nós as experiências que você tem ao longo, né, da sua carreira profissional, por você não ter medido esforços para estar aqui conosco, porque isso não tem preço, sabe, que pague. Você foi totalmente voluntária aqui neste momento, se doou, foi um momento de conversa, 1 hora de conversa maravilhosa. A gente começou até um pouco antes, né, com medo de ter dado algum problema, mas graças a Deus deu tudo certo. Maravilha, vitória para nós, sabe? E quero agradecer a cada um de vocês que estão aí em casa nos assistindo, que aprenderam, né, com a psicogerontóloga, que aprenderam um pouco, né, dessa nossa conversa que foi muito importante, até porque nós precisamos encorajar o idoso a uma nova realidade, né? Nós precisamos saber que existe um vírus, beleza, mas que nós não temos que ter medo dele, nós temos que se prevenir dele, né? E o combate do vírus é a prevenção. E daqui a pouco vem a vacina e que vai trazer coisas grandiosas para a gente poder se abraçar, fazer o festão, o bailão, se Deus quiser um bingão também, e coisas que vão trazer coisas muito positivas. Então não pense negativo, não fique muito tempo na televisão assistindo coisas vãs que não vão te trazer benefício nenhum. Passe seu tempo, né, trabalhando o seu cognitivo, trabalhando a estimulação da atividade física, se alimentando bem, porque ficar dentro de casa, menina, né? A Ana, nós conversamos sobre o que traz também ficar muito tempo dentro de casa, só come, ansiedade, quando você vai ver, 4 quilos a mais. Aí você fica com a mão na cabeça e fala, socorro, help, né? Coloca 4 nisso, né? Mas assim, é importante realmente eles estarem cientes que isso logo passa, né? E que eles precisam estar bem física e mentalmente para a gente poder voltar a esse novo normal, que eu acredito que seja novo, não vai ser aquele normal antigo, é um novo. Muitas pessoas falam que querem apagar esse 2020. Eu acredito que não, que foi um período de reinvenção, um período que cada um de nós aprendeu a dar um passo para trás para poder avançar 2, 3 na frente. Coisas que eu não fazia, eu acabei fazendo nesse período, eu acabei aprendendo. A gente vai sendo aí
as pessoas vão, olha, precisa fazer igual live, essas coisas, eu nunca tinha feito, ninguém também, não sabia. Zoom, eu tive que aprender tudo agora. E a gente, atendimento online, eu nunca tinha feito, eu estou fazendo. Atendimento domiciliar, eu não fazia, eu estou fazendo. Então, eu fui aprendendo a adaptar o momento para a minha vida agora. Então, eu acho que não foi em vão. E outra, na sua vida, teve esse momento de adaptação. E não foi em vão. Então, é se cuidar realmente, a mensagem agora, cada um se cuide para a gente poder voltar bem e com saúde. Sim. Que sejamos todos felizes, né? E aproveitar que nós estamos ao vivo aqui ainda, que tem bastante pessoas. Hoje é meu aniversário, eu completo 24 anos. E daqui a pouco, quando a gente encerrar essa live, por volta de 8h30, 8h20, né? 8h30, nós iniciaremos uma segunda live depois dessa, para nós comemorarmos mais um ano de vida. E todo ano eu faço festa. Então, todo ano, todos os anos, os idosos se reúnem, a gente confraterniza esse meu aniversário. E desde os 17 anos de idade, que foi quando eu comecei a trabalhar com os idosos, todo ano tem bolo. Aí eu falei, como esse ano é um ano de pandemia e tal, nós iremos fazer uma live, cantar o parabéns, soprar as velhinhas, para que todos vocês que estão aí participem deste momento bem agraciado, né? Que Deus me concedeu mais um ano com saúde, com vitórias, né? Eu estou aí numa tarefa, é difícil, mas não é impossível. Então nós estamos aqui para isso, para sermos vitoriosos, né, Ana? Com certeza, com certeza. E assim, pensando sempre com esse, eu fico feliz que você tenha esse foco de trabalhar com esse ideal com os idosos, trazer aí coisas novas, né? Porque tem muito o que fazer ainda. Políticas públicas são assim para o idoso, como a gente falou, né? Hoje no ônibus tem 2, 3 lugares, daqui a um tempo já vai ter que repensar isso. Logo, logo aí vai ter muito mais idoso do que pessoas para andar nesses ônibus, né? Então, a gente tem que pensar em políticas públicas mesmo, porque nós seremos os idosos de amanhã. Você ainda demora um pouquinho, mas vai ser, com fé em Deus. E nós já logo, logo entraremos. Então, a gente tem que estar com esse caminho pronto, né? A gente tem que estar preparado. E a gente só consegue com política pública. E os idosos também têm que participar. Também tem que estar ali junto, dando opinião, falando o que eles pensam, para a gente poder saber o que eles querem também. Quero te agradecer, Ana. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que participaram. Estamos aí. E daqui a pouco nós vamos assoprar velhinhas, cantar parabéns. E seja o que Deus quiser. Ana, brigadão mesmo. E pode ter certeza que terá próximas para nós aqui, para nós fazermos mais lives, tá bom? Tá. Feliz aniversário. Muita paz, muita luz, Obrigado. saúde, prosperidade. E que você consiga aí o que você está almejando. Tá bom? Amém. Muito Obrigado, obrigada. meu amor. Um Tchau. beijo. Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus e até mais.